Então é Natal. Qual o motivo do Natal? Não a origem, mas o motivo. Há mais de 2000 anos atrás, nascia em Belém da Judéia um homem que iria dividir a história da humanidade em antes e depois, como conhecemos hoje como antes e depois de Cristo. Seu nome, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Seus ensinos transcendem o tempo e a história. Seus ensinos abalaram e ainda abalam o mundo sem tocar numa única arma. O Filho de Deus encarnou-se, assumiu a forma humana e habitou entre nós, tornando-se um de nós, Emanuel, que significa Deus conosco. João 1, versos 1 ao 3, Filipenses 2, versos 5 ao 8 e também João 1, verso 14. O mundo inteiro, a cada 25 de dezembro, comemora o seu nascimento. Mas por qual motivo o Filho de Deus deixaria sua glória e adoração dos anjos ao lado do Pai para vir a esse mundo e passar pelos mesmos sofrimentos humanos e ainda pior, sofrer a humilhação em um julgamento injusto e ser condenado e morto numa cruz como um bandido? O que levou o Filho unigênito de Deus a se entregar assim? A pergunta começa a ser respondida pelo nome que ele assumiu, Jesus, que significa Salvador. E do que Jesus viria nos salvar? Para respondermos a essa pergunta é necessário voltarmos na história a mais ou menos 2000 anos atrás. A palavra de Deus relata que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1. A Bíblia nos mostra que Deus, em seu infinito poder, criou o mundo e tudo o que nele há em 6 dias literais de 24 horas, incluindo a criação do homem e da mulher no 6º dia, de onde veio a existência de toda a humanidade. Gênesis 3, verso 20. A maravilhosa obra da criação foi coroada com a criação da humanidade. Não viemos do acaso nem do jardim zoológico, mas do jardim do Éden, das mãos do nosso amoroso Criador. Esse Jesus que é celebrado a cada Natal já estava com Deus criando todas as coisas. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é fantástico. Somos muito importantes para Deus, a tal ponto de Deus ter nos enviado seu único Filho. Mas não para por aqui. Após Deus haver criado tudo em 6 dias, Ele, em seu imensurável e infinito amor, criou o 7º dia da semana, o sábado, e estabeleceu esse dia como um sinal do memorial da criação divina. Gênesis 2, versos 1 ao 3. Deus abençoou e santificou o dia de sábado como um lembrete eterno. Isaías 66, 22 e 23, para sabermos que viemos de Deus e para sabermos que é para lá, que é para Ele que devemos voltar. Êxodo 20, dos versos 8 ao 11, é dito sobre o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor Jeová o dia do sábado e o santificou. Aleluia! Tanto é que na nova terra, na nova Jerusalém, também adoraremos a Deus de forma especial no sábado. Isaías 66, 22 e 23. Mas você pode estar se perguntando: que história é essa de nova terra e nova Jerusalém? É aí que começamos a responder do que Jesus veio nos salvar. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que tudo era perfeito.
tudo era perfeito e o desejo de Deus era e é que vivêssemos com Ele eternamente. Porém, uma mancha já sujava o universo perfeito de Deus e seu Filho. Um anjo chamado Lúcifer, criado perfeito pelo próprio Deus, se rebelou contra o seu Deus e fez guerra no céu. Ezequiel 28, do verso 14 ao 17, Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9 e o verso 12, você pode conferir essa história. Com isso, Lúcifer, que era um portador de luz, passou a ser o diabo e Satanás. Diabo significa acusador e Satanás significa adversário ou inimigo. Com suas acusações contra Deus, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Apocalipse 12, versos 3, 4 e 9. Lançado para a terra, Apocalipse 12, versos 9 e 12, Satanás passou a tentar destruir o plano perfeito de Deus para a humanidade, tentando que o primeiro casal caísse em pecado, Gênesis capítulo 3, e ele conseguiu. A partir de então, todos passaram a sofrer com a maldade do pecado e suas terríveis consequências. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Com isso, só haveria uma chance para o ser humano: Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Unicamente por meio desse Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, podemos nos livrar da condenação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! João 3, versos 16 e 17. Portanto, respondendo às questões anteriores, o que levou Jesus a se entregar por nós e do que Jesus veio nos salvar? Jesus se entregou por nos amar, e por nos amar, ele veio nos salvar de uma vida de engano afundada em pecado e da morte eterna. Cristo nos ama e veio para nos salvar e não condenar. Diante disso, qual a tua decisão? Vida eterna com Jesus ou morte eterna? João 10, versos 9 e 10 é dito: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, verso 38. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, verso 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Crês tu isto? João 11, versos 25 e 26. Jesus veio para nos salvar da morte eterna e dizer para mim e você que não estamos sozinhos, mas que temos um Deus que é nosso Pai e em quem devemos confiar e nos entregarmos a Ele. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, verso 8, 9 e 11. Jesus e o Pai são um em caráter, um em obra,
no mesmo intuito e desejo. Os dois se uniram para salvar a humanidade. E não para por aqui. Jesus fez uma promessa aos discípulos e que se estende a nós hoje. Ele prometeu que dará fim a Satanás e todo o mal e virá outra vez para nos buscar, para vivermos eternamente com Ele. João 14, versos 1 ao 13 e Apocalipse 21, dos versos 1 ao 7. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, como o próprio Jesus afirmou, Mateus 24, verso 36. Mas, em seu infinito amor por nós, Ele nos deixou alguns sinais que anunciam a proximidade de sua vinda. Esses sinais descritos na Bíblia não são apenas sinais de aspectos sociais, religiosos e na natureza, mas como também no próprio tempo, na história. Jesus disse que haveria falsos profetas, disse que a sociedade estaria corrompida e afundada na prática do pecado. Falou sobre a ganância dos homens no tempo do fim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 5, sobre terremotos, fomes, doenças, guerras e rumores de guerras, e tudo isso temos visto frequentemente e se tornado cada vez pior em nossos dias. Mas além dessas coisas, Jesus nos deixou uma profecia que marca o início do tempo do fim. Essa profecia é conhecida na Bíblia como a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos proféticos. Porque a expressão para tarde e manhã na Bíblia significa um dia literal de 24 horas. Gênesis 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Essa profecia é conhecida na Bíblia como a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos proféticos, porque a expressão para tarde e manhã na Bíblia significa um dia literal de 24 horas, como nós já vimos, e essa profecia é de 2.300 anos literais, porque na Bíblia há um princípio profético conhecido como dia-ano. Está lá em Ezequiel capítulo 4, versos 5 ao 7, Números 14, 34 e Gênesis 29, 27. Ou seja, um dia em profecia equivalendo a um ano literal. E essa profecia não marca apenas o início da restauração da antiga cidade de Jerusalém e do santuário dos judeus, mas também mostra o aparecimento do Messias, o ungido, Jesus, seu ministério terrestre, sua morte na cruz e o início da restauração de todas as verdades bíblicas para o tempo do fim, dentre as quais está a purificação do santuário celestial, que é o início do juízo de Deus. Daniel 8, verso 13 e 14, verso 17, verso 26 e 27, e Daniel 9, dos versos 24 ao 27. A data para o início da profecia dos 2.300 anos é o ano de 457 a.C., lembrando que a contagem é regressiva. Nesse ano, houve o decreto do rei da Pérsia, Artaxerxes, que devolveu aos judeus a autonomia nacional. Esdras capítulo 7, dos versos 12 ao 14, verso 26 e verso 27. Essa profecia é bem detalhada e repartida na Bíblia, com cada fim dos períodos proféticos sendo confirmado com fatos históricos. Por exemplo, do ano 457 a.C. ao ano 408 a.C., contagem regressiva, são 7 semanas proféticas, que equivalem a 49 anos. E o que aconteceu no fim desse período? A restauração da cidade. Do ano 408 ao ano 27, do ano 408 a.C. ao ano 27 depois de Cristo, 62 semanas proféticas, o que equivale a 434 anos. E o que foi que ocorreu nesse dia? O surgimento do ungido, o batismo de Jesus, registrado em Lucas no capítulo 3, dos versos 1 e 2, 21 e 22 e Atos 10, verso 38. E do ano 27 ao ano 34, a última semana profética para o povo judeu, 7 anos literais. E o que foi que ocorreu no ano 34? O apedrejamento de Estevão. E de 34 depois de Cristo a 1844, dá 1810 anos. Fim, portanto, da profecia das 2.300 tardes e manhãs,
início da purificação do santuário celestial e início do juízo dos mortos em Cristo. Agora, muitos podem perguntar: mas se o tempo do fim começou em 1844, já se passaram mais de um século, por que a aparente demora? Primeiro, precisamos saber de que um dia para Deus é igual a 1000 anos e 1000 anos para Deus é igual a um dia, segundo a carta de Pedro 3, verso 8. Ou seja, Deus está acima do tempo, Ele é eterno. Segundo, a misericórdia de Deus para conosco. Está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo a carta de Pedro 3, verso 9. O desejo de Deus é de que todos se salvem. Por isso, essa mensagem chegou até você. O ser humano caiu em pecado, por isso Jesus foi enviado para nos redimir da culpa, sofrer a morte por mim e por você e nos dar a vida eterna. O Senhor Deus tem uma lei e essa lei vem sendo pisoteada pelos homens, mas é essa mesma lei que é a norma do juízo divino. Está escrito: de tudo o que se tem ouvido, o importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Aceite a Jesus como teu Salvador e Senhor da tua vida. Ande de conformidade com a sua lei e receba o Espírito Santo, a salvação e a vida eterna. Leia Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 ao 17. Leia Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Leia Deuteronômio, capítulo 4, verso 2. Leia Deuteronômio, capítulo 12, verso 32. Leia a primeira carta de João, capítulo 5, versos 2 e 3. Leia também Apocalipse 22, versos 18 e 19. Ninguém pode alterar o que está escrito na Bíblia, muito menos o que Deus escreveu com seu próprio dedo, que são os 10 mandamentos. Jesus disse: não penseis que vim acabar com a lei, mas vim cumprir. Mateus 5, 17 e 18. Se quiser saber mais sobre a Bíblia e as profecias para o tempo do fim, acesse no YouTube. Aqui, certo? No YouTube, Apolônio de Jesus, e procure a playlist Estudo sobre as profecias de Daniel. Procure a playlist O Apocalipse de Jesus e procure a playlist O Santuário. E você compreenderá melhor a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o tempo que estamos vivendo. Assista também no canal 27.1 TV Novo Tempo, o canal da esperança. Acesse www.novotempo.com e peça um estudo bíblico inteiramente grátis. Ou, se desejar estudar a Bíblia conosco inteiramente grátis, também acesse nosso WhatsApp 81996448763. 81996448763. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto de você e diga que você quer conhecer mais sobre Jesus por meio de um estudo bíblico. Fique com a paz de Jesus. Amém.